Eles estavam quase me internando, porque comecei a ver demônio. Abriu minha visão para demônio. Então, onde eu ia, eu via. Se a pessoa era seguida por demônio, eu via. Eu via demônio nas costas, eu via demônio do lado. Eu ia pra igreja, eu olhava para fora da igreja e tinha um monte de demônio batendo na janela da igreja. E eu falava pro pastor. Da sereia, a capta de Lilith, a capta de Kundalini. Tem vários. Tem tudo. É Satanás abrindo o portal. Porque quem abre, né, essa parte dos nossos... Porque nós temos portais dentro do nosso corpo. Que eles abrem com o chácara, que eles chamam chácara, né? Que é os nossos chácaras. Isso é verdade. Povo de Deus abençoado, você viu o começo do vídeo? Estão preparados? Senta pra ver esse vídeo. Não pule, aproveitando, deixe seu like e compartilhe o máximo de pessoas. Meus amados, ela serviu o diabo por 20 anos. É muito sério esse vídeo. Uma ex-bruxa, meu amado. Ela vai falar algo sobrenatural que ela viveu e um encontro com Deus que ela teve. Meus amados, é importante você compartilhar. Preste bem atenção nesse vídeo, vamos orar. Veja agora, ela serviu o diabo por 20 anos, mas Cristo resgatou a vida dela. Eu comecei, né, já tendo visão, eu tenho visão aberta. Então, eu já tinha aquela visão aberta de ver espíritos, de me comunicar com os espíritos. Então, as crianças ficavam doidas, né? Que eu falava assim, eu tô vendo fulano aqui. Então, eles sempre tive isso. E uma vez, eu não me recordo muito bem quem falou, mas falaram que eu era médium. Que minha mãe teria que cuidar de mim porque eu era médium. Porque eu tinha esses contatos com os espíritos. Quando eu tinha mais ou menos... Foi em 2000. Eu devia ter mais ou menos 2000, 2001. Eu devia ter uns 8 ou 9 anos, eu não me recordo muito bem, mas eu sei que eu era bem pequena. Foi quando eu comecei a ler mesmo. Eu ouvi uma revista falando sobre rituais sazonais, sobre espíritos e visão aberta. Sim. E aquela revista ali era um livro que ensinava bruxaria. E aquilo ali, ele me chamou muita atenção. E eu sempre ganhava uma mesada. E eu peguei essa mesada todo mês, eu ia comprar essa revista. E foi ali que eu iniciei na bruxaria. Mas o que te chamou a atenção ali naquele livro? Lá ele falava sobre rituais, né? E sobre a visão aberta. Como eles tinham falado que eu era médium, sim, ali tinha mediunidade. Então, aquela revista me chamou a atenção por conta disso. Porque eu quis, curiosa, saber o que significava, sim, aquilo. E a gente já brincava, né? Não sei se em 2000, 2001, a gente já brincava daquela brincadeira do copo. Então, eu sempre fiz muito essas coisas. Sempre dava certo quando eu tava junto. Toda vez que eu tava junto, o pessoal falava, não, vamos fazer porque a Jéssica tá aqui, vai dar certo. Os espíritos vinham. Então, eles já colocavam em cima de mim isso. Então, eu já sentia que tinha alguma coisa diferente comigo. Mas minha mãe, ela nunca me obrigou a seguir religião nenhuma. Ela sempre falou, vai onde você quiser ir. Então, eu visitei, sim, muitas religiões. As amiguinhas eu ia junto. Só nunca tinha ido numa igreja de crente, porque eu chegava na porta, eu já sentia um peso, só que eu não entendia o porquê. Mas aos pouquinhos a gente vai entender, né? E ali eu iniciei. Nessa revista, eles ensinavam como você iniciar na bruxaria. E eu fiz a minha própria iniciação. Então, comecei muito pequena e continuei. Me achei ali. Me achei, comecei a orar por cura, e dava certo. Eu orei pelo meu cachorro tava morrendo, eu orei e funcionou. Então, eu comecei a fazer os rituais que eles falavam pra gente fazer ali. E fui crescendo nisso. Quando eu fiz 12 anos, foi na minha primeira menarca, eles apareceram pra mim, a deusa apareceu pra mim. Então, a deusa, que hoje eu sei, eu vou falar o nome dela real, que é a Lilith. Hoje eu sei que é a Lilith. Ela apareceu para mim e ela falou que eu tinha um chamado, né, especial, que eu era dela, que tinha gerações. Você não teve medo? Você era criança ou já era... Eu tinha 12 anos, só que eu não tive medo porque ela veio muito bonita, ela não veio feia, ela veio uma mulher linda, linda, assim. E então aquilo ali, como eu já sabia, porque nos livros eles falavam da deusa, eu já sabia que era a deusa tríplice, mas eu reconheci, aí eu chamava ela de mãe. Então, ela era a mãe, então ela começou a me proteger, eu fui abusada, né? Quando eu tinha mais ou menos 4 anos,
eu fui abusada por um homem de cabelos grandes. Então, isso me arremetia. Então, eu tinha raiva de Jesus quando eu entrava na igreja, porque meu pai me obrigou a fazer a igreja católica. E eu ficava com raiva por conta, eu tinha medo de homens de cabelo grande. Tinha muito medo. Sim. Porque eu me recordava daquele abuso que aconteceu comigo. Então, isso me afastou de Deus. Isso me afastou de Jesus. E Satanás sabia disso. Então, ele aproveitou isso e apareceu uma mulher. Então, ela vai ser o quê? Ela vai te proteger. Então, eu sofri abusos psicológicos, eu sofri abusos sexuais. Então, eu sofri muitos abusos. Mas eu sei que Satanás, ele fez isso para o quê? Quando ele chegasse, parasse, eu falava... no meu íntimo, eu falei assim, não, agora eu estou sendo protegida. Eles estão me protegendo. Então, eu comecei ali, com 12 anos, eles falaram que eu tinha sido separada para aprender mais sobre esse mundo e eu ia ter que começar a estudar mais do que só aquelas revistinhas. Então, eles começaram a colocar tudo que você possa imaginar, eu estudei. Illuminatis, Nova Era, todos eles colocavam para mim estudar. E foi também quando eu comecei a fazer, foi quando eu ganhei o meu primeiro demônio, que eu prefiro não falar o nome porque invoca. Então eu ganhei deles. Isso, porque ele era o meu companheiro. Vamos dizer assim que era o meu melhor amigo. Então, todas as vezes que eu precisava de um socorro, precisava de conselho, era ele que eu tinha que recorrer. E ele era um elemento ar. E você chamava ele ou fazia um ritual para ele? Não, ele ficava perto de mim o tempo todo, né? Porque a gente recebe, quando a gente nasce, a gente recebe um anjo e a gente recebe um demônio. E esse demônio era o meu demônio desde quando eu era da infância. Então, ele me conhecia como ninguém nunca conhecia. Então, ele vinha em forma de vento. Então, eu não via como ele era, mas ele vinha em forma de vento. E esse foi o elemento que eu tive, que eu ganhei. Então, se para mim converter, porque eu converti algumas amiguinhas de escola para bruxaria, porque eu falava assim, você quer ver o vento? Eu vou fazer um vendaval. Então, eu fazia simplesmente aquilo, você sabe, né? O portal, abria o portal ali, e acontecia, elas ficavam assustadas e elas queriam conhecer mais disso. Então, eu acabei convertendo, curiosas, as crianças ficavam curiosas. E ali, quando eu tinha 12 para 13 anos, eu comecei a fazer projeção astral. Eu não sei se vocês conhecem a projeção astral. Que quando a alma sai do corpo. Por isso que eu ganhei o meu demônio quando eu tive a minha primeira menarca. E a sua mãe? Você falava para ela? Não, eu não... Eles falavam para mim não contar, então eu não contava. Então era... E minha mãe... o demônio falava pra você não contar os seus pais. Não contar, porque senão eu ia apanhar, não iam acreditar, ameaçavam. Então eu não contei. Minha mãe é inocente dessa história. Ela não sabia. Meu Deus. Ela sabia que eu era muito forte. Ela e minha irmã sempre souberam que eu sempre fui muito forte nessa área espiritual. Tudo que eu rezasse, né, porque era reza, ou tudo que eu desejasse que acontecesse, acontecia. Só que elas não entendiam o porquê. Era porque por trás eu já tinha toda uma história, todo um contexto com eles. Eles precisam desse sangue para eles poderem estar aqui. Então, eles precisam se alimentar. Eles se alimentam. Tem os demônios que se alimentam de pecados, tem os demônios que se alimentam de sentimentos. Sim. Cada um tem um tipo. E tem os que se alimentam de sangue. E esses que são o baixo escalão, que a gente chama de baixo escalão, esses se alimentam de sangue de mortos. Deixa eu uma dúvida. São os vampiros, que chamam de vampiros. E quando é crente? Não toca. Eu quero contar um testemunho disso. Uma vez eu fui cuidar de uma senhora e ela era crente do coque. E eu fui limpar ela, fui cuidar dela, né? Meu Deus. Eu não consegui tocar nela. Os familiares dela falaram assim, eu não posso. Ninguém vai ver minha mãe. Eu vou lá e vou limpar e vou preparar minha mãe. Eles foram preparar. Eu não consegui tocar nela. Os familiares dela... Os familiares dela. Eu não consegui tocar. Falecida. E eu falei, gente, eu não consigo. Não dá. Eu chegava na porta, assim, ó. Na porta, pra poder preparar o corpo dela. Ela tava ali. Eu não conseguia. Você não conseguia passar. Ir? Eu não ia. Só que eu não vi nada dessa vez, que nem eu vi do anjo. Mas só era uma força. Tinha uma força que não me permitia chegar perto dela. Deus, né? E ela seria uma das que eles iriam tirar. Que eles iam pegar os ossos para fazer o giz.
Então, como eu não consegui chegar... Ninguém, né? Ninguém, foi só familiar. E aí os familiares foram lá e eles prepararam. Eu não cheguei, nem vi ela. Nem sabia quem era aquela mulher. Então... Tanto que, olha só que interessante, quando eu estava na funerária, chegaram pessoas que eram de alto escalão, de outros religiões de ocultismo, e falaram pra mim, você vai preparar o corpo porque eu sei quem você é. Você vai fazer tal ritual, tal ritual, tal ritual. E eu não tinha falado pra ninguém. Todo mundo sabia que eu era bruxa ali, quem me conhecia. Sim. Agora, ali, ele simplesmente chegou todo engravatado e falou, você que vai preparar, toma aqui, me deu um dinheiro a mais pra mim preparar o corpo e falou, você vai fazer tal ritual, tal, que era o que a gente tinha que fazer pra abrir e fechar os portais no corpo da pessoa também. Pra outros também não usarem aquele corpo. Porque fica tudo... Por que você acredita que Deus, ele sumiu com o corpo de Moisés? Os anjos vieram e pegaram o corpo. Sim, Satanás queria o corpo dele morto. Se não valesse o corpo dele morto, por que Satanás queria o corpo dele morto? Vocês entendem que na Bíblia está falando já que eles precisam dos mortos? Para fazer maldade. Para fazer o que eles precisam. Sim. Então, dali na própria Bíblia a gente já consegue entender o que eu estou falando aqui. E Deus cuida até do o que é dele, o corpo, né? Cuida. E um segredo, não façam cremação. Crente não faz cremação. Porque você pode ser um crente enterrado num cemitério e proteger todos os outros à tua volta. Tem isso? Da unção, sim. A sua unção fica nos ossos. Então, você pode proteger aquele cemitério e nenhum mal pode fazer ali. Aí, eles não podem pegar a terra do cemitério para ficar fazendo, para matar, separar, fazer separação. Então, por isso que crente não pode ser cremado. Crente tem que estar ali para proteger. A gente até morto a gente serve. Até morto a gente serve. Porque ali não tem mais alma, não tem mais nada, só tem o corpo. Tem o corpo, mas a nossa unção fica no nosso tutano dos nossos ossos. Fica no nosso DNA. E o nosso DNA não vai, fica nos ossos. Lembra foi Eliseu que tinha sido morto? Me lembra agora. Que vai e joga um corpo e ele ressuscita. Agora eu não lembro qual foi essa passagem. Que eles vão e jogam um corpo morto lá em cima, diz que de Elias, ou foi de Eliseu, e o cara sai andando, ele ressuscita. Tem unção nos nossos ossos. Jesus voltar, o nosso corpo será transformado, né? Em glória. Transladado, seremos transformados. Isso é verdade? Nós seremos transladados. É bem profundo, né? Não é essa. O quê? Que nós seremos transladados. Nós seremos transladados. Quando Jesus voltar, né? Deus voltar para buscar os seus, aí nós vamos. Vai. O corpo será transformado. Isso, o corpo será transformado. É isso mesmo. Na Bíblia, se a gente for, cada história fala e relata tudo que o ocultismo ele pode fazer. Só que muitas vezes, a gente não quer abrir essa visão. Então, é isso que eu ia falar agora. A gente abre a visão assim, no mundo Espírito Santo, a gente fala muito de Deus, fala muito do Espírito Santo, a igreja, a religião. Sim. Mas a gente não fala muito sobre o que você fala hoje, desse lado, que é o ocultismo, né? Esse lado maligno, né? Do mal mesmo. É porque quem a gente não fala muito sobre isso. Porque igual eu recebo muita retaliação. Eu sou muito retalhada por conta de eu falar. Sim. Mas eu quero que as pessoas abram os olhos e saibam que realmente existe aquilo ali. Acontece. Eu vivi lá, podem falar o que for. Que, imaginação. Eu sei. Tá na Bíblia o que eu fiz. Tá lá também. Sim. As histórias. Quando eu vim, eu falei, meu Deus, era isso aqui que realmente Satanás mandava eu fazer. Então... as pessoas elas têm que abrir a visão que a gente tem que cuidar com objetos que estão em casa, que aparecem do nada. A gente tem que cuidar do espelho. Gente, o caso do espelho é assim... Só que o espelho é um portal. Ele é um dos portais que eu acessava para ir nas outras dimensões. A dimensão dos espelhos, que a gente chama de dimensão dos espelhos, ela é todo um lugar. É como se fosse um buraco de minhoca e ele é tudo cheio de espelho. E aí, se exemplo, você está escovando os dentes, eu vejo que você está escovando os dentes. Eu passo no espelho e vejo você escovando os dentes. Eu vejo a pessoa trocando de roupa. Eu vou passando nos espelhos. Os espelhos que não estão fechados, que não estão ungidos,
tem um portal aberto ali, eu posso entrar e acessar aquela casa. Você fazia isso? Fazia isso. Era isso que eu E fazia. O que você fazia nas casas das pessoas? A missão que eles mandassem. Sim. Então, ou era para colocar um objeto, um anelzinho que ninguém vai perceber, um chiclete. Chiclete também, tá? Olha. Doce. Você aparece assim, um doce. Gente, apareceu uma bala aqui, vou comer. Consagrada. O diabo não coloca nada, porque eu sei cada detalhe que tem na minha casa. É isso. Eu limpo a minha casa direto. Eu também, eu vejo até os buracos que tem formiga, eu tô... Mas tá certo. Limpando. Você tem que ver tudo. Porque, coloca um objeto. Eu já conheci, pessoas falaram pra mim que foi toalha. Parecia uma toalha linda. Toalha, aquelas caríssimas. Não, eu não vou jogar isso aqui fora, porque é muito cara. Sabe aquelas coisas assim, objeto? Porque eles colocam coisas que sabem que você não vai sumir. Sabe? Colocam coisas que sabem que você não vai perceber. Principalmente quem tem esses vasos, fica de olho no vaso. Porque coloca dentro do vaso, você não percebe. Aparece um negocinho, um bichinho. É das crianças. Não é das crianças, não. É um portal que eles colocaram. Porque eles precisam de acesso para eles verem. Então, você colocava objeto e fazia mais o que ali? Isso, era a única coisa que eu fazia para eles. E abria portais de 7 além, porque eles precisavam se alimentar. Então, eu abria esses portais. Eu tinha que abrir acessos do quinta dimensão, que é do inferno, para a nossa dimensão. Eles precisam de alguém aqui para abrir. Então, é alguém lá, que é um demônio lá, e um ser humano aqui, que precisa ser terrestre para abrir esse portal. Então, eu abri esse portal e aí tem vários portais. E você já entrou na casa de crente? Nunca entrei em casa de crente, não. Graças a Deus. Porque senão eu ia apanhar, né? Eu ia apanhar dos anjos. Mulher, nunca me esqueci daquele anjo. Se você ia voltar pro corpo, mas... Não sei se ia voltar. Eu acho que eu não ia ficar... não ia voltar, não. É forte, eu tô rindo, forte. Mas é verdade. É muito sério, não, eles sabem quem são. E eu acredito que eu não tava nesse nível. Eu acho que quem entra em casa de crente são os níveis mais fortes, que são ali, né, as sacerdotisas, os magos. Eu acredito, sim, nesse negócio de objeto. Porque já teve um objeto na minha casa, só que ninguém colocou, né? Uma família minha trouxe, deixou lá, e aí, pronto, eu não falei nada, né? E quando foi no outro dia, acho que foi à noite, eu tava andando no corredorzinho da minha casa, que tem um corredor, e eu vi o demônio escritinho andando na minha frente, grande, sabe? Era o diabo, claro, né? Era um demônio. E eu queria ver para onde ele ia. Até onde ele ia parar. Aí quando ele chegou na sala, ele parou em cima do objeto que estava ali. Eu vi certinho. Aí chegou que eu me arrepiei toda. Eu falei, meu Deus, eu comecei a orar. E eu fui lá, orei naquele objeto, consagrei. Aí eu falei para a pessoa que colocou lá, no outro dia você pega esse objeto e entrega para o dono. Ou ele ia vender, alguma coisa ele ia fazer, não ia entregar para o dono, né? Mas eu falei assim. Aí ele vendeu, mas eu consagrei aquele objeto, quebrei todo o mal ali que estava, aquele, como você fala, o portal aberto, né? Aquele demônio que estava ali, eu orei e consagrei, mas eu dormi em paz. Aquele objeto ficou, mas eu dormi em paz, porque aquilo foi quebrado. Exatamente. E eu sei que isso é sério. É sério, porque foi forte. Foi muito forte. Eles precisam disso, né, para entrar nas casas, para eles poderem se alimentar. Então, eles fazem esses portais para entrar, ver como é que tá a família. Não importa se é casa de crente ou não. Não, é de todos. De todos. Porque eu tenho certeza que eu não entrei em casa de crente. Não entrei, porque eu saberia ali, porque eu tenho certeza que eu ia saber. Então, era essas as minhas missões, sabe? De abrir portais em tronos, né? Porque cada planeta tem um trono. Então, eles, há um período do mês, eles que regem, eles que mandam. Então, eu tinha que abrir o trono para eles. Porque, gente, o mundo do ocultista é muito organizado. Pensa numa organização que quando eu vim para Cristo, eu fiquei horrorizada que não tem nenhuma organização, nem na oração. Gente, eu orava nos portais certinho, eu rezava, né? Tudo tinha.
Então, Sim. tem os portais de oração que você vai fazer magia para matar, para abrir portal, para fazer. Tudo tem um horário. Tudo certinho, organizado. Tudo organizado. Tem um demônio que vai vir só à noite, tem um demônio que vem só de tarde, tem um demônio que vem só de manhã. Mas imagina se nós crentes fosse assim, porque todos fossem assim, Se a gente fosse organizado, organizado, a gente já tinha dominado esse mundo. O mundo não estaria do jeito que está. Ele não seria mais do maligno. Jesus já tinha voltado, porque ele só estava esperando isso. Se toda igreja tivesse uma organização dessa, Exatamente. como seria forte, né? Mas crente não se organiza para orar. Eu fiquei impactada, porque quando eu me converti, vou entrar um pouquinho na parte da minha conversão, eu engravidei do meu menino, não sabia que estava grávida, assim, foi um milagre mesmo. Tá, vamos falar primeiro da sua conversão. Tá. Né? Aí daí você entra nesse detalhe que você vai falar. Então, foi por conta da minha gravidez que eu me converti. Eu acredito que foi meu filho que Deus me deu para me converter. Ok, mas antes disso eu quero perguntar para você. Pode perguntar. Qual o trabalho que você fez que, assim, mexeu muito com você? Você ficou muito assim, nossa. Eu acho que nenhum. O que me impactou foi que quando eu casei em desobediência, né? Como eu tinha te falado. Sim, sim. Eu tive que fazer uma oferenda para me voltar, para mim ser aceita. Meu Deus. Aquilo ali me impactou. Porque eu tive que dar um filho meu. Então eles fizeram um aborto em mim. Eles arrancaram um filho de dentro de mim. Do seu esposo, que é hoje? Do meu e do meu esposo. Foi meu primeiro filho. Foi minha primeira gravidez. Quanto tava... Ele já estava meses? formado, ele já devia ter uns 5 meses, 6 meses, já estava formadinho. Já estava formado. Ele já estava formadinho. E Ele era você? pequenininho. Eu lembro que quando eu cheguei, né, em Lúcifer, porque vinha Lilith e Lúcifer, e quando eu abri o ritual para eles, e eu pedi perdão, porque você tem que estar nua, você tem que estar totalmente nua e pedir perdão. É humilhante, você tem que se humilhar, é humilhação. Esse filme de terror, sabe? Você se humilha. Aqueles filme acontece. do Satanás, que eu não assisto, mas aparece assim de repente os trailers, lá está assistindo algo e aparece do nada, a gente parece. Mas é assim. De filme. E ele veio, e ele vinha lindo pra mim, tá, gente? Não vinha feio, não. Ele vinha como se... Ele parecia um índio. Eu via ele como um índio. Ele tinha um cabelo longo, preto. E ele tinha uma pena. Tanto que eu tenho uma tatuagem. Tinha o quê? Ele tinha uma pena no fim da trança dele. Ele tinha uma trança aqui. E ele... No fim dessa trança, ele tinha uma pena. E essa pena, eu fiz uma tatuagem em homenagem de um fruto dos sonhos, por conta de homenagem a ele. Né? Meu Deus, eu era muito cega espiritualmente, Senhor. Gente, e eu tenho que ungir muito, porque ele usa esse portal ainda. Então eu tenho que ungir toda vez e fechar, e continuar fechando, porque eu abri no meu próprio corpo um portal para ele. Sim. E aí, quando eu fiz aquele ritual, ele falou: você vai ter que me dar sangue. E sangue de inocente. E o que é sangue de inocente? Ele não ia ter que pegar uma criança de outra pessoa. Sim, era o meu próprio sangue e do meu marido, para ele me aceitar de volta. Então eu tive que gerar uma criança. E ali foi o meu primeiro aborto. E ali ele arrancou de dentro de mim um neném. Ele arrancou tudo. E ele comeu. Quando eu vi ele comendo, eu me lembro até hoje. Não sai essa imagem da minha mente. Ai, Jesus. Ele comendo, ele começou a comer da cabeça. Ai. E ali eu entrei em choque e falei: nunca mais. Eu não quero servir mais isso. Eu não quero. Foi ali que eu falei assim: o que eu tô fazendo? Porque enquanto mexia com um adulto, não me machucava. Sim. Mas quando mexeu com criança... Seu. E eu acho que sim, eu não sei, me deu uma coisa que eu não tinha, um amor, uma coisa que um sentimento que eu não tinha. E ali eu chorei muito, e eu falei: eu não quero mais isso, não. E aí ele não veio mais, tanto que eu rejeitei ele, eu rejeitei muito ele. E seu marido soube? Eu contei ele pra ele depois, porque ele não... todo mundo, sabe, falava que eu era bruxa, e todo mundo: a Jéssica é doida. E eu falava: gente, eu sou bruxa, não mexe comigo, porque quem mexesse comigo sofria uma consequência horrorosa. Porque eu era vingativa, era ruim. Então eu chamava os demônios e falava: olha, porque tinha um nome, eu não chamava demônio. Hoje eu sei que eles eram demônios, mas eles, pra mim, eram pessoas, igual a gente chama, Espírito Santo, anjo.
tinha um nome. Então, para mim, eram os meus amigos que estavam ali para me defender. Então, eu sempre falava para as pessoas: quem tem com que me pague não me deve nada. Essa era a minha frase. Por quê? Todo mundo tem um pecado, todo mundo tem uma brechinha aberta. Então, a pessoa achava assim: a Jéssica não vai tocar em mim, a Jéssica não vai fazer nada comigo. Eu simplesmente não precisava nada. Tu tinha um pecado, já era. Tua vida já acabou comigo. Porque eu simplesmente chamava eles e fazia um ritual, acabou. Já era um portal aberto, uma brecha aberta. Então, eu era assim. Então, eu destruí muitas pessoas assim. Ninguém perguntou da sua gravidez, porque 5 meses... Não, porque ninguém sabia. Ninguém sabia. Sim. Ninguém sabia. E eu também não era muito de contato, não conversava com pessoas, não tinha amigas. E sua família não sabia? Não, porque minha mãe morava longe, minha irmã já morava fora do país. Minha irmã mora até hoje fora do país. Então, ninguém sabia. Eu tive que ter essa gestação para ele. Então foi para ele, entendeu? Só que quando eu não sabia que eu ia ter esse choque. Mas quando você engravidou, foi pra, assim, eu vou engravidar pra ele? Isso. Ou você engravidou não, naturalmente? Não, foi pra ele, porque ele falou: eu quero, pra mim te devolver teus... Antes, isso, então. pra mim te devolver teus poderes, pra você voltar pra onde você estava, você vai ter que fazer isso. Sacrificar. Então eu tive que sacrificar. Então eu fiz isso em sacrifício a ele. Só que ele não entendeu que ali ele me perdeu. Se ele tivesse continuado pedindo meu sangue, que nem eu cortava os meus pulsos, eles se alimentavam de mim, eu continuava dando. Eu não ia fazer mal, mas ali, a partir daquele momento que ele fez aquilo ali, quebrou algo dentro de mim, uma idolatria que eu tinha por eles, um amor que eu tinha por eles. Quebrou. E foi ali que começou eu comecei a procurar, que eu comecei a assistir aquela novela Gênesis que estava passando, acho que era na Record. Na Record, foi a primeira contato que eu tive. E aí eu comecei a ver, aí eu vi ali, né, Adão e Eva. Eu falei: eu vou ler a Bíblia. Vou ler esse negócio aqui, vou ver. A Deus não me respondia mais. Eu continuava tentando fazer as coisas por ela, mas ela não me respondia. E aí eu comecei a querer ter vontade. Ele me deu vontade de escutar a palavra, de continuar vendo. Eu vi essa novela inteira. Foi 2 anos. Eu vi essa novela inteira, do começo ao fim. Acho que foi 2, 3 anos essa novela. E eu vi ela inteira. Todinha, até José. E ali eu fui comendo a Bíblia também, só que eu não tinha entendimento, então eu tinha raiva ainda. Quando eu vi, por que tem que acontecer isso? Por que Deus tinha que matar todo mundo? Então eu não tinha o Espírito Santo. E ali foi nessa fase que eu engravidei, que eu tava vendo a novela e tava escutando a Bíblia. Você engravidou. E aí eu engravidei do meu filho. E foi nessa fase que eu pedi socorro. Porque eu estava grávida de 7 meses, eu estava passando fome. Foi quando eles tiraram tudo. Porque eles queriam que eu continuasse fazendo as coisas. Eu parei. Eu não fazia mais ritual, eu não fazia mais nada. Eu continuava conversando com a deusa porque ela era minha mãe. Então, só. Mas eu não continuei servindo a eles. E ali, eu fiquei com 7 meses, não tinha nada em casa. Não tinha... Tava um sofrimento, meu marido não arrumava emprego. Eu chorando, eu lembro até hoje, eu chorando na minha casa todinha, porque a gente tinha mudado de São Paulo para Santa Catarina. Era tudo usado, tudo velho. A gente não tinha nenhuma geladeira. E eu comecei a chorar, eu falei assim: eu não quero mais isso para minha vida. Eu tinha saído de algo de luxo para viver aquilo ali. Então, para mim, foi muito impactante. E eu falei: eu não quero mais isso. Eu comecei a chorar, porque meu filho não tinha uma roupinha, ele ia nascer, ele não tinha nada. E minha gravidez era de risco. E eu olhei para o alto e falei: Jesus, é agora que eu preciso que você se mostre, agora que eu preciso saber se você existe. Parecia assim que ele estava na porta esperando. Parecia que ele falou assim: eu só estou esperando você falar isso, filha. E ali eu tive meu primeiro contato com Jesus. Que ali eu vi Jesus. Eu vi Jesus com as vestes dele. Ele entrou na minha porta da minha cozinha. Você abriu, né? E ele falou assim para mim: filha, você não tá sozinha. E eu senti aquele amor, eu senti a presença, eu vi ele, eu vi as marcas nas mãos dele, eu me prostrei, eu vi os pés dele, sabe? Eu vi ele inteiro. Isso foi a primeira visão que eu tive de Jesus. Eu vi os cabelos dele, eu vi o rosto dele, eu vi tudo. E ele me abraçou. E aí no dia seguinte, como eu falei pra vocês, eu não tinha... Mas falou que a gente não pode ver, né, a face de Deus, né? Mas ele se mostrou. Eu não sei se por conta de eu ter visto a face de Satanás, eu vi só essa vez.
Só. Eu também não tive mais. Foi só a primeira vez. Sim. Mas, pra mim, ele me lembra muito aquele de The Chosen. Me lembra muito ele do The Chosen. Só que ele tem uns olhos mais meio esverdeados, com sabe, um verde água, assim? Sim. E foi os olhos que eu vi. E foi o meu primeiro contato. Só, mas também nunca mais. Eu queria ver. Falei pra ele, eu quero te ver mais. Eu vou, né? A gente vai em oração. Mas é mais com a nossa imaginação. Sim. Agora ver igual vi, assim, igual eu tô te vendo aqui, foi a primeira vez e única. Sim. E eu acredito porque... Por que eu tive que ver ele? Umas pessoas vão ver. Porque se eu não tivesse visto, eu não tinha se convertido. Eu via Lilith, eu via Lúcifer. Se eu não visse Jesus, eu não ia me converter. Eu ia falar, que Deus é esse que eu não vejo? Que Deus é esse que eu não tenho contato? Se eu tenho contato com Lilith, se eu tenho contato com Lúcifer, se eu chamar eles vêm. E aí, como que eu ia? Sim, tu entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que Deus, ele vai aparecer para aqueles que precisam. Eu precisava. Hoje eu não preciso mais ver ele, porque eu creio nele. Sim. Eu sei que ele existe. Então, eu acredito que ele faz isso para mim me converter. Se eu não tivesse visto ele, eu não tinha me convertido. Não tinha. Eu não tinha... Se ele não tivesse entrado naquela porta, se eu não tivesse visto tudo, eu ia achar que é mentira. Que ele não foi crucificado, nada. Foi assim, foi ali que eu... Aquele momento você era a pessoa que só crê vendo. Vendo, exatamente. Né? Exatamente. E ali eu criei de verdade nele. E aí no dia seguinte, ele pegou e começou as bênçãos. E no dia seguinte ele trouxe, veio umas senhoras de uma ONG que tinha atrás de casa, e elas trouxeram um enxoval completo pro meu filho. E eu não sei quem falou para elas, porque eu não falava dessas coisas, né? Eu tinha vergonha também de falar, tô precisando de alguma coisa. E elas vieram e trouxeram um enxoval pro meu filho do jeito que eu queria. Até hoje ele tem a cobertinha dele, ele tá com 4 anos, ele fica com a mesma cobertinha que ele ganhou do enxoval. Então assim, foi Deus mesmo, eu senti o amor, eu falei assim, agora eu tenho um pai. Agora eu tenho realmente... E ali começou a minha luta também, né? Sim, porque ali Satanás falou assim, o quê? Só que assim, o primeiro ano de convertida, que foi quando eu vi Jesus, eu fui pra igreja, eu tive luta, eu tive depressão. Só que ele não tinha me tocado, ele não tinha aparecido ainda no terror noturno. Ele tinha ali, que ele achou assim, não, a Jéssica vai ficar só nessa escola ali, ela não vai mais profundo. Só que eu me apaixonei por batalha espiritual. Deus começou a me chamar para libertação. E aí eu falei assim, eu vou aprender libertação. Eu quero saber o que é isso. O que é esse negócio de libertação? Crente demoníaco mesmo. Eu não sabia que crente demoníaco. E eu vi, eu falei, eu quero isso. Eu quero poder fazer libertação. Né? Eu quero fazer libertar. Porque eu vivi naquele cativeiro. E eu queria fazer minha própria. Ele também precisava de libertação. Porque eu tive, menina, o tanto de demônio que saiu de mim não foi brincadeira não, tá? Meu Deus. Foi legiões e legiões que saiu de mim. Você via... Ou não? Eu vi só dentro de mim, que foi minha primeira libertação dentro da igreja, que eu lutei contra ela dentro de mim. Eu tava num lugar escuro, e aí eu lutei, eu falei, você não vai usar meu corpo. E eu mandei ela sair, porque na igreja onde eu tava, não tinha um som. E também não tinha conhecimento de libertação. Só que Deus precisava que eu fosse liberta para mim romper. Então ali foi a minha primeira libertação. Ali eu falei assim, não, tem alguma coisa dentro de mim, demoniei, agora eu quero mais, porque eu sei que tem mais. Eu sabia que tinha mais. Sim, você sentiu. Aí, mulher, quando eu mexi no vespeiro. Nossa, começou, vou te dizer, inferno na terra. Meu Deus. Porque eles me arrancavam à noite da cama. Eu tenho marcas, né? Eu tenho marcas na barriga. Eu tenho marcas de unha aqui, ó, no braço. Certinho, você vê a unha aqui, ó. Meu Deus. Do que eles fizeram o dia me arrancar. Meu marido viu, eu não dormia. Eu passei meses sem dormir, porque se eu sabia que se eu fechasse os olhos, eles iam me prender. Então eles me amarravam, eu apanhava, ficava toda roxa. Parecia assim que meu marido tinha me espancado. Se outra pessoa não soubesse que eu estava passando guerra espiritual, falava assim, a Jéssica apanhou do marido, vamos denunciar esse homem, porque era mão assim mesmo, e sabe? Seu marido não fazia... Ele começou a ficar desesperado. Ele ficou desesperado, porque aí eu comecei a tomar muito remédio. Eles estavam quase me internando, porque comecei a ver demônio. Abriu minha visão para demônio. Então, onde eu ia, eu via.
Se a pessoa era seguida por demônio, eu via demônio nas costas, eu via demônio do lado, eu ia para a igreja, eu olhava para fora da igreja e tinha um monte de demônio batendo na janela da igreja. Deus. E eu falava pro pastor. E eu fiquei desesperada. E ali foi quando eu conheci minha apóstola. Minha apóstola, assim, foi a que me resgatou mesmo. Vou falar assim, que me mostrou o que era a libertação. E o Espírito Santo, foi ali que eu escutei a primeira vez a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo falou assim pra mim: você vai jejuar 40 dias, você vai pedir os dons e você vai fazer libertação nesses 40 dias. Você vai fazer esse curso e esse curso. Ele me deu os cursos. E era o curso da Lari. Sim. E eu fui e fiz. E ali eu comecei a fazer minha autolibertação, menina, e era muito demônio que saía. Muito demônio que saía. E eu achava que tinha acabado, né? Não tinha acabado. E olha que eu já tinha comunhão com o Espírito Santo, né? Graças a Deus, o Espírito Santo, eu escuto a voz dele, né? Eu tenho a voz audível, eu não vejo mais. No começo eu via o Espírito Santo. A minha primeira experiência foi nesse jejum de 40 dias. Eu vi as mãos do Espírito Santo. Eu chorei muito, chorei demais. Foi muito lindo. As mãos? As mãos dele. E aí eu comecei a ter comunhão, muita comunhão forte com o Espírito Santo. E comecei a conversar, então eu tomo café com o Espírito Santo. Eu vou até achar estranho. Eu falo, bom dia, Espírito Santo. É bem assim. E eu acordo com ele, eu levanto com ele. E eu via antigamente mais ele. E hoje não. Hoje eu sinto a presença. Eu sei que ele está comigo, mas eu não vejo. Porque agora eu creio. Que nem eu te falei. Que se você... Eu já passei para aquela fase de que eu já creio. Eu não preciso mais ver. E eu tinha muita comunhão com o Espírito Santo. E aí, eu ia para uma conferência que a minha apóstola estava. Minha apóstola ia congregar a libertação. E eu falei, vamos lá, vamos. Aí o meu esposo, onde minha apóstola tá, a gente tá junto. Aí a gente foi. Só que era domingo. Segunda, eu já não sentia mais o Espírito Santo. Meu anjo sumiu. Eu falei, amor, eu endemoniei. Amor, entrou rancor no meu coração. Ou eu tô com um espírito de rejeição. Eu não sei, eu endemoniei. Eu tô endemoniada. Porque o Espírito Santo não vem. Eu chamava o Espírito Santo, eu orava, não vinha, não descia o fogo. Eu falava, aconteceu alguma coisa, eu fiz alguma coisa. Eu menti, eu pedindo perdão pro Senhor. Só que eu não entendi o processo. Eu tive que ficar 7 dias em silêncio. Mulher, foi o pior dia da minha vida, assim. Foi os piores dias. Por que você ficou 7 dias? Fiquei 7 dias. Porque aquilo ali... O Espírito Santo abriu todos os cativeiros que ainda estavam fechados. Ele abriu todos os cativeiros. Só a minha apóstola tinha unção. O Espírito Santo me falou. Ela tinha unção de me libertar da Lilith. De me libertar da consagração que eu tinha feito. Porque eu consagrei, né? Eu tinha dado sangue. Então, tinha sangue derramado. Eu dei em meu filho. Então, era muita coisa. Então, só ela tinha essa unção de libertação. Aí eu tive que ir, e aí era nessa conferência. Mulher, eu endemoniei feio, que eu não lembro. Não lembro dessa possessão. Ela falou que foi mais ou menos uns 20 minutos, a minha apóstola. Foi ali que eu fiquei mais próxima dela. E ela cuidou mais de mim, mais próxima de mim. Que ela fez a minha libertação ali. Quase morri, porque ela estava no meu útero. E aí ela falou que eu só voltava, só tinha tempo de eu voltar. Eu endemoniava, aí eu voltava e falava, tá doendo, tá doendo. E ele quase me matou. Eu ia morrer naquela libertação. Se não fosse a minha apóstola, que tem conhecimento e libertação. Sim, foi Deus que colocou ela no seu caminho ali. E ele precisava, como que eu ia estar endemoniada e com o Espírito Santo junto? Não dava. Então ele tinha que abrir todo aquele portal. E ali foi a minha libertação. Aquele mal, quebrar ali tudo, né? Para o Espírito Santo dominar totalmente, eu ser livre. Habitar na sua vida. E eu ser livre. Aí foi ali que foi a minha libertação completa, assim, de tudo mesmo. Do sangue derramado que eu fiz, das consagrações que eu fiz na minha filha. Tudo ali foi quebrado naquele dia. Mas eu chorei demais, eu fiquei com vergonha, eu me senti humilhada, porque eu falei assim, meu Deus, todo mundo viu. Porque eu nem sei o que aconteceu, vou ser sincera contigo, porque eu não lembro. Eu lembro de eu voltando e indo, falando, sentindo da dor que eu sentia no corpo só. Mas depois a minha apóstola me contou o que aconteceu ali, que foi bem forte. E ali foi quando eu comecei a contar o meu testemunho, porque eu tinha vergonha de contar. Eu tinha medo, porque vem mais ataque do que positividade. Mas eu sei que Deus ele vai usar
aquilo que a Com gente precisa contar. Deus sabe que eu preciso, que eu orei muito para vir aqui. E ele falou, você precisa contar. Eles precisam saber que existe sim portais abertos. Eles precisam saber que acontece sim ainda isso, que tem sangue derramado, que usa mesmo. Igual, né, vocês não tinham conhecimento dos corpos. Sim, é bem forte dos corpos. E muitos não acham, não sabem. Então usa sim o sangue, o DNA, eles usam, eles precisam disso. Mesmo que esteja morto, tem ali o DNA, né? Tem, senão a gente vai pela Bíblia, tirando pela Bíblia. Sim. Então ele tem sim, eles usam. E eu sei que eles vão, né, ficar muito nervosos porque eu tô contando o segredo. E eu tô aqui. Mas Deus é um Deus que nos protege, que cobre com o sangue dele, que nos guarda, Ele já nos protegeu. Se ele fez a gente vir, eu estar aqui com vocês hoje, contando essa história, contando o meu testemunho. Ele sabe, ele está guardando vocês, a vida de vocês. Ele está guardando a minha vida. Você também, né? Porque então, não é fácil. Não é fácil, mas eu gosto, eu prefiro. Eu gosto. Glória a Deus. Falei, agora eu falo mesmo, eu tenho mais medo de contar. Eu tinha receio, né, de ser taxada ainda, de falarem, porque foi muito forte, né, o que eu vivi. Muito forte. Eu fechei igrejas, né, eu fiz um mal mesmo, eu participei do mal. Então, as pessoas ainda têm medo de mim, eu sei que muitas têm. E sua mãe, ela sabe de tudo isso? Você contou? Não. Ela vai saber agora? Ela não. Eu acho que ela vai saber agora. Ela não tem que ela assiste? O que eu vou passar pra ela. Se ela assistir, ela vai saber. Hoje ela vai saber, mas por que você nunca quis contar? Porque é passado ou você não quis mesmo? Eu não queria que ela se culpasse. Sim. Porque qual mãe não se culparia? Só que a gente tem que cuidar, isso é um alerta para as mães também. Isso, eu ia falar Isso agora. É um alerta para as mães, porque as mães, elas não sabem o que os filhos estão fazendo. Sim. As mães, elas não, meu filho não quer ir para a igreja, eu não vou forçar. Quem convence é o Espírito Santo, tá? Quem convence é o Espírito Santo, mas quem ensina somos nós. Se você não ensinar, o mundo vai ensinar. A gente... Tá no nosso DNA, curiosidade pro ocultismo. Tá no nosso DNA a gente ser curioso para saber magia. Magia existe, feitiçaria existe, acontece. Porque se não acontecesse, não teria tanta gente pagando rios para ir fazer uma macumba. E não é só com criança, é com jovem. Tem a internet, o YouTube que ensina muita coisa ruim. Hoje agora tá com aqueles agora eu não vou. Como Arquétipos. Já ouviu falar? Que é isso aí? Arquétipos de sereia, eles pegam a frequência, né? Porque a gente tem a nossa frequência é a frequência de Deus. Isso. Eles pegam a frequência da sereia, exemplo, frequência da sereia, frequência de Lilith, para ser mais sedutora. E eles começam a colocar ali no YouTube, os jovens estão fazendo isso. Coloca ali no YouTube aquela frequência e começa a escutar e fazer. Aí palavras que tem que falar, porque aí você começa a ter jeito. Aí eu tenho agora o jeito da Lilith, que é a pombagira que a gente sabe, que a gente conhece. E aí ela tem um jeito. Só que aí eles falam ali os contras. Tem o pós, mas tem os contras. Você vai seduzir vários homens, mas os contras é que você nunca vai encontrar um amor verdadeiro. E tá tudo no vídeo. E as meninas estão fazendo, né, para eles acessar. E fácil. Depois vocês procuram no YouTube. Tem lá arquétipos da sereia, arquétipo de Lilith, arquétipo de Kundalini. Tem vários. Tudo ali, tem tudo. É Satanás abrindo o portal. Porque quem abre, né, essa parte dos nossos... Porque nós temos portais dentro do nosso corpo. Que eles abrem com um chácara, que eles chamam chácara, né? Que é os nossos chácaras. Isso é verdade. Eu já ouvi falar sobre isso. Deus também fala com a gente através desses portais. Deus tem acesso a nós. Tanto que ele limpa, que a gente é liberto durante esses portais. Isso, ele é liberto para Deus ele fecha. Em nós. Exatamente, ele vai e fecha. Falei que ia bater aqui, perdão. Então, ele vai e fecha. E Satanás, ele abre com a Kundalini. Escutando essas frequências. Ou você indo lá fazer uma massagem. Vem aqui, eu vou fazer uma massagem, eu vou abrir os seus portais, os seus chácaras. Pronto. Igual, se vocês verem, não sei se vocês conseguem ver, mas eu tenho um buraco aqui, ó, no meio da minha testa. Por causa do terceiro olho. Eu tinha um terceiro olho aberto, é nítido. Que eu tenho um buraco aqui, ó. Não sei se você consegue ver. Mas na sua visão espiritual tinha. Eu tinha um olho. Sim.
Eu tinha um Meu olho. Deus. Quando eu ia para as regiões celestiais que eu saía do corpo, eu tinha um olho aqui aberto. Isso é verdade? Abre o olho mesmo, é o terceiro olho que eles chamam. Que é para você ver, né, o mundo espiritual. O mundo espiritual. Isso é verdade, mas não precisa disso. Vamos. Eu quero falar também. Você falou sobre as crianças, né, também. E também, assim, eu aviso para as mães, né, que toda vez que seu filho vir da escola, olha a mochila, vê o que tem. E no guarda-roupa também, nas roupas, vai que ele esconde, né? Que criança é muito esperto, gente, é muito esperto. Eu me pergunto, minha mãe, como que ela nunca viu essas revistas? Então, ou se ela viu, ela achava que era besteira. Eu olho tudo com a Sofia, olho os bolsinhos, olho tudo. E porque tem amiguinhos, né, que traz isso, dá para eles ou fala para eles, né? Então tem que ter muito cuidado com as crianças sobre essa parte também. Não só disso, do amigo imaginário também. Tá? O amigo imaginário é demônio. Eu não sei, mas você falou do amigo imaginário, tem até um filme novo de amigo imaginário. Não assistam totalmente. Até minha filha viu, aí ela falou, misericórdia, amigo imaginário, e ela tem medo disso. Né? Mãe, tem gente que tem amigo imaginário, mas Deus me livre. Que lindo. Ela fala, Deus me misericórdia. É crente, crente, raiz. Eu ensino, né? Essas coisas não é de Deus. Que lindo. Então ela é muito esperta com esse tipo de filme aí, sabe? Mas tem criança que não. Esse negócio de imaginário é o diabo. Entendeu? O diabo se transforma em qualquer coisa ali que você imagina. Exatamente. Se as mães, alerta para as mães, se as mães estão escutando. Mãe, eu tenho aqui um amiguinho imaginário. José, Fernando, sei lá, Júlia, minha amiga Fábia aqui que está aqui. E as mães não acreditam. Não, é imaginação, não é imaginação. Não, gente. Faça a libertação dos teus filhos. Sim. Porque o terror noturno ataca mais as crianças do que a gente. A gente tem paralisia do sono? Tem paralisia do sono. Sim. Só que são piores nas crianças. O terror noturno vem muito forte nas crianças. Bem. Então, é um alerta de você ver também os teus filhos adolescentes. O que ele está fazendo? Onde ele está indo? Eu ia em convém. Eu ia abrir um convém. Quem ia saber disso? Ninguém. Ninguém sabia fazer escondido. Isso. E quantos jovens já perderam a vida por brincadeiras que ensinam lá no YouTube, gente? É verdade. Foi muitas vidas e hoje ainda tem lá, né? E os pais, eles têm que ficar muito atentos. Meu Deus do céu, tem muito que cuidar, perigoso. porque hoje, quem rege, né, é Leviatã. Leviatã, ele é o demônio da ansiedade e da depressão. E ele ataca a mente. Ele principalmente ataca a mente. E o que acontece hoje em dia? Nós estamos na era que as pessoas têm ansiedade e depressão, e as crianças principalmente são muito ansiosas, são muito depressivas. E aí eles põem lá, mata sua mãe, mata o seu pai no YouTube, e eles vão e fazem. Por quê? Eles já têm o espírito da depressão e da ansiedade, porque é um espírito. Sim. Aquele espírito, muitas vezes, não está dentro, ele está fora, ele está oprimindo, porque tem a parte da opressão e tem a possessão. Muitas vezes a gente acredita que está todo mundo possesso. Não, a parte da possessão é muito difícil. Se fosse fácil para eles, eles estavam felizes, não estavam perturbando a gente que é crente. Não, é muito difícil eles chegarem ao ponto de possessão, não é da noite pro dia. É muita demora para eles possuírem um corpo. Então, eles pegam e oprimem. Então, aquela criança está oprimida, deprimida, fica só no quarto, jogando videogame, não tem amigo. Fala com o amigo no... meu filho, eu prefiro assim. Jogando videogame, falando com os amigos ali no fonezinho, que agora compra o fonezinho, né? Na nossa época não tinha isso. Agora compra ali, vai jogar com aquele fonezinho. Que amizade é essa? Que tá fazendo ali, então, tendo social, um encontro social? E eu sou prova viva, esse negócio de, né, como você fala, também tá fora, né? Esse negócio de ver criança, eu escuto uma vozinha falando comigo, né? Meu amiguinho. Gente, isso é um demônio. Um demônio, porque a minha filha, ela viveu isso. Não é só pessoas do mundo, é crente também. Foi uma época, gente, de libertação, porque ela, acho que tinha uns 3 anos, escutava uma voz dentro da cabecinha dela, ela chorava.
E foi aí que eu vi. No começo eu fiquei meio desligada, né? É só a voz mesmo, a gente pensa, né? Não, mas aí foi profundo, eu vi que era uma coisa do mal. Aí eu comecei a oração, né? Libertação, ali, orar constantemente. Nunca mais aquilo foi quebrado. Até hoje, graças a Deus. E não é só isso. E é muito sério, porque a mãe, o pai tem que estar atento até isso. Filho, o que você está pensando? Filho, você escuta alguma coisa? Fala, tem alguém sabe? falando alguma coisa para você? Porque eles influenciam. Você vê alguma coisa? A minha sabe? filha, até sonhos, a gente tem que saber. Sonhos. A minha filha, quando ela foi fazer, eu estava no processo de libertação, ela também, né? Porque eu consagrei ela, né? Sim. Então eu coloquei ela no meio do cerco, no pentagrama, coloquei ela ali, eu ofereci ela a Lilith. Então, quando eu quebrei nela também, eu tive que quebrar. E ela viu um demônio puxando o pé dela para debaixo da cama. Ela falou que ele era todo roxo e tinha um chifre bem grandão roxo. E ele ficou perturbando ela mó tempão até eu conseguir ser totalmente liberta. E eu tava sem força já, porque eu não dormia. Eu passei 1 ano sem dormir, tomando remédio de depressão e ansiedade, quase sendo internada, e minha filha passando esse processo junto. Jesus. Então foi muito triste. E aí hoje ela tem minha filha tem visão aberta, tanto que eu fui fazer uma libertação, né? E ela viu um vampiro. Ela falou: mamãe, eu vi um vampiro aqui, ó. Aí eu já comecei a repreender. Ela, vai, filha, vamos comigo. Ela já sabe repreender também. Mas é triste, porque graças a Deus hoje, que nem a gente ensinou, eu ensinei pra minha também. E hoje ela libera, mas ela tem medo. Eu falo, gente, não se é crente ou não. Assim, o inimigo ele quer atacar todas as áreas. Principalmente, né? Criança. Em criança. Principalmente. Você leva pra igreja, tá ali no grupinho e tal, mas tem que estar de olho, porque ele ataca. O diabo ele é esperto. Ele é esperto, né? Então a gente tem que ser mais perto do que ele. Por que ele atinge criança? Quantos anos eu fui convertida ao ocultismo? Sim. Eu tinha 8, 9 anos. Por que ele pegou criança? Porque ele pode moldar, ele me moldou, ele moldou o meu mundo. Então eu acreditava. Fresquinha, exatamente, eu acreditava que tudo aquilo que eu estava fazendo era certo. Eu acreditava que não gostar de pessoas era certo, que fazer maldade pra pessoa era certo. Eu acreditava que eu não estava fazendo maldade pra ninguém. Ah, não, se eu tô fazendo aqui um ciclo aqui, não tô fazendo nada pra ninguém. Meu Deus. Mas não, por quê? Ele me moldou. Depois eu abri a visão, eu falei assim: meu Deus, quantas meninas crentes eu peguei e converti para bruxaria? Não, a bruxaria é um feminismo. Gente, feminismo é puro satanismo. Sim. Feminismo é satanismo. Vão falar um monte de mim, eu não tô nem aí. É sim, porque desvaloriza o homem totalmente. A mulher quer estar em cima, mas a mulher não está. Nós somos iguais perante a Deus. E não, eles querem o quê? A mulher... É a mesma coisa que aconteceu com o machismo. Foi uma época do machismo, que a mulher era oprimida. Hoje a gente tá com esse negócio de feminismo, que quer oprimir o homem. E aí o homem tá ficando fraco, o homem não cuida mais da casa, não é mais aquele sacerdote, o homem já não consegue mais, porque quebraram ele, porque a mãe é feminista, e quebrou o menino, criou o menino Nutella. Isso é Satanás, isso é puro Satanás, que os homens não conseguem cuidar da própria casa, não conseguem cuidar dos filhos. Elas entendem que o homem, não, ele vai, não é o homem que vai ficar, faz isso, faz aquilo, mandando, eu sou homem, não é assim, gente. Não é assim. Tá, o homem dá coisa, vamos supor, eu sempre coloco isso como um exemplo. O homem, ele te dá um buquê de flor, um vaso de flor, mas o que a mulher vai fazer? Cuidar, zelar, colocar água, entendeu? É isso. Isso, nossa. Entendeu? A gente tá pra cuidar das coisas que o homem dá, a gente cuida, entendeu? O homem compra as coisas, móveis, tudo ali. E é pra gente. E é pra nós, a gente tá ali cuidando, varrendo, passando pano, uma coisa tão gostosa, uma coisa tão boa, porque é sua. Entendeu? Nossa. Mas hoje em dia, não. Tá difícil. Tá difícil. Não é de Deus, não, viu? As mulheres querem tirar o sacerdócio do homem. A mulher quer trocar... Eu era
era assim, tá? O meu marido não trocava uma lâmpada, eu ia lá e trocava. Gente, para com isso. Deixa seu marido ser homem. Vai lá, deixa ele trocar o gás. Não troca. Fica sem gás, mas deixa Fica sem comida, o homem tem que gás. Mas o homem tem que ir. Por quê? A gente quer ficar fazendo as coisas na frente. A gente não tem paciência de esperar. E acaba quebrando. Aí depois reclama. Ah, porque meu casamento não tá bom, porque o meu marido não... Mas isso sabia que tá no livro satânico? Isso é um dos 9 mandamentos dele. Misericórdia. Se você soubesse os 9 quer mandamentos... o Jesus direitinho, né? Mas do jeito dele. Do jeito dele. E ele põe errado. lá, ó, tem mandamentos, tem os pecados lá na Bíblia satânica. Todos os pecados que fazem. Então, assim, gente, se a gente parar pra pensar, todos os pecados da Bíblia satânica tá hoje. Acontece hoje, que é luxúria, é orgulho, é tudo hoje. Acontece hoje. E principalmente o feminismo. Quando eu li o feminismo, eu era feminista antes. Então, eu era... Nossa, coitado do meu marido. Eu falo assim, Senhor, você me deu um homem muito bom pra me aguentar. Porque eu era ruim. Né? Porque eu era aquela mulher, sabe? Macho mesmo. Que queria que tinha que ter atitude. Porque eu fui criada assim por eles. Sim, né? Sim, nem foi sim. pela minha mãe. Não posso nem dizer assim, eu fui criada pelos meus pais. Assim, não. Foi por... Satanás colocou isso em mim. E é o que acontece hoje em dia no mundo. E... Hoje não, hoje a gente tem um casamento super, assim, em Deus. Deus está no centro do nosso casamento. Ele é um homem maravilhoso. Tem briguinhas assim, normal? Normal. Mas né? normal. Às vezes a gente discute que não entende, daqui a pouco a gente se entendeu, não é aquela coisa que já tinha xingamento, ofensas, igual o Satanás faz, porque você tá sendo machista, porque tinha aquelas coisas, né? E não, hoje em dia a gente não vê mais, eu não vejo mais isso na minha casa, hoje eu tenho paz na minha casa. A mulher, é que antigamente o homem fala que é machismo, né? Não. É que hoje em dia, antes as mulheres não podiam trabalhar, né? Era o homem. Hoje em dia, agora a mulher pode trabalhar. Sim. Né? E agora ela se aproveita dessa situação. Exatamente. Eu trabalhar, eu dou dinheiro, eu trago dinheiro, eu tenho que mandar, isso aqui é meu, eu tenho que... Não é assim, cada um no seu devido lugar. Se o homem trabalhava, hoje a mulher trabalha, os dois têm que se unir e se ajudar dentro da casa, um ao outro, fazer cada um a sua parte, não um querendo ser mais do que o outro, né? O homem, ele é o cabeça, gente. Exatamente. É o cabeça. Deus fez assim. Deus fez assim. E a gente é o pescoço. A gente que... se a gente souber, se a mulher souber ser mansa, igual Deus fala pra gente ser, a gente consegue levar o homem, porque Jesus o homem é a representação de Jesus na nossa vida. E a gente é o Espírito Santo. Então, a gente que vai aconselhar, a gente que vai dizer, se você é uma mulher sábia, buscar sabedoria. O povo perece por falta de conhecimento. Sim. Não só na área do casamento, mas na área do ocultismo também. Porque não querem saber essa história, não querem saber que acontece essas coisas. Não, prefiro não saber. Prefiro que não saber que as crianças morrem. Eu prefiro não saber que crianças somem para que os órgãos sejam tirados para oferenda. Eu prefiro não saber dessas coisas. Mas isso acontece, gente. Isso é verdade. A melhor coisa, não faça, não busque. Eu tenho muitas pessoas que buscam no ocultismo, que são crentes, tá? Buscam no ocultismo pagar macumbaria, feitiçaria para o marido voltar, para simplesmente vir, né? Restaurar a casa ou a área financeira. A gente não busca isso. Eu sofro consequências. Hoje Deus, ele restaurou sim minha área financeira, minha área espiritual, ele restaurou, mas eu sofro consequência no meu corpo. Hoje não sou saudável fisicamente. Deus, ele está me curando, só que ele falou pra mim, Jéssica, eu não vou curar em relação a essas coisas, porque você teve muito tempo que você saiu, sua alma saiu do corpo e não pode, é proibido, é ilegal no mundo espiritual. No mundo espiritual tem leis e nós temos que seguir essas leis. Então, não busquem, tem consequência, você vai trazer essa consequência principalmente para os seus filhos. Deus fala na palavra que vai visitar até a 4ª geração da iniquidade. Então, eu tive que quebrar tudo isso porque minha geração toda estava fadada ao fracasso. Estava toda fadada a Satanás e eu sofri fome, eu sofri frio, eu achei que eu não ia conseguir nada, porque Satanás tirou tudo
tudo. É tudo mentira. Ele deu. Tive aquela fase da abundância, mas quando eu não obedeci de fazer, você vai fazer esse ritual aqui, e eu falei, não vou fazer, e o que ele fez? Me tirou tudo. E ele vai fazer isso. Se ele falar assim pra você, paga esse valor aqui nessa macumbaria, nessa feitiçaria aqui que você tem que fazer, e você não pagar, vai sofrer consequências em você, na sua vida. Você acha que seu casamento, meu casamento foi restaurado porque eu fui ali e fizeram uma magia e aconteceu, voltou. Você acha que quanto tempo vai durar o teu casamento? Satanás, ele vai tirar. Ele só queria uma brecha para poder entrar. Então tem as consequências, muitas consequências, e eu sofro todas elas. Eu sofri todas as consequências que vocês possam imaginar. Quanto você está servindo, ele vai dando. Quando você não servir mais, ele descarta você. Por isso que eu me dediquei 24 horas para Deus. Hoje eu me dedico totalmente ao Senhor, porque se eu tiver um dedo fora do lugar, ele já falou isso para mim, ele apareceu para mim e falou, se você sair um dedo da linha, eu te mato. Eu sei que eu posso ser morta a qualquer momento. E eu vou ser morta sem ser salva. Se eu pecar, se eu fizer alguma coisa que eu não poderia fazer, se eu pecar contra Deus, eu posso ser morta e eu ainda não vou pro céu. Então, assim, é muito triste. A gente tem que pensar nisso, pensar na salvação na nossa, mas dos nossos filhos, manhã, né? E nos nossos filhos, porque tudo acarreta, tudo. A tua mentira hoje não vai acarretar muitas vezes a você. Eu menti, não aconteceu nada. Não aconteceu nada, eu vou mentir de novo. Vou contar só essa mentirinha aqui. Eu vou contar essa mentirinha aqui pro meu chefe, porque eu tinha que trabalhar e eu não trabalhei. E eu vou só contar essa mentirinha, não aconteceu nada. Acha que essa mentira vai pra quem? As consequências vai pra quem? Você tá abrindo uma legalidade muito grande pros seus filhos. Aí você não sabe porque os seus filhos estão na droga, porque seu marido saiu de casa. Não sabe por que a sua vida e todas as áreas da sua vida, sentimental, espiritual, financeira, todas as áreas da sua vida estão destruídas. Ele vai entrar. Ele não precisa ser convidado como Espírito Santo. Eu precisei convidar Jesus. Para ele entrar. Para ele entrar. Eu tive que falar para ele, eu preciso que você se mostre, para ele vir. Satanás não é assim. Ele só precisa de um buraquinho do tamanho de uma agulha. Ele vai se enfiar inteiro na sua vida para ele destruir. Ele vai começar um pouquinho. É na tua mente, é lançando setas para você. Então, tudo tem consequências. Então, cuidado, porque não vai vir para você. Pode vir para sua geração. Iniquidades e transgressões para sua geração. E essas transgressões e essas iniquidades não são fáceis de quebrar, porque ficam no DNA. Espíritos imundos, eles mudam o DNA, alteram o nosso DNA. Então a gente tem, para mexer no nosso DNA é só Cristo. Isso. Então eles mudam o nosso DNA. Então, olha só quão profundo eles vão. Então tem que tomar muito cuidado. Eu tive que fazer anos de libertação. Sim. Não foi 1 ano, foi 3 anos de libertação. Tem um processo, teve um processo né, longo, mas foi horrível. Sim. Eu não quero nunca mais passar pelo aquilo, mas eu espero que as pessoas que estejam assistindo, elas saibam e não entrem nessa, não entrem. E observem, pelo amor de Deus. Não, aqui é um caminho mais fácil. Porque eles oferecem isso, né? Aqui é mais fácil. Né? Vem aqui. Não, só vou fazer uma reza aqui, ó. Não, tu só tem que acender uma vela branca. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Obedeçam. E eu quero, Jéssica, que você faça uma oração para todos que estão assistindo. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Então eu peço que todos fechem os olhos, se cruzem as pernas, os braços, tá? Em nome de Jesus. Não, tá. Já eu? Não, que às vezes eles dão, às vezes passam mal escutando o que eu falo, sim. né? Então para eles tem que estar tudo liberto, tá? Posso orar? Pode. Senhor, meu Pai, meu Deus, eu adentro agora em Tua presença, Senhor, para Te apresentar, Pai, cada um, Senhor, que está escutando, Pai, esse podcast agora na autoridade do nome de Jesus. Pai, ordena agora, Senhor, que anjos de batalha espiritual, Senhor, esteja ao lado direito de cada um agora na autoridade do nome de Jesus. Pai,
que vá fazendo uma varredura agora. Que toda opressão, Senhor, que todo dardo inflamado que Satanás lançou na mente dos teus filhos, que seja arrancado agora na autoridade do nome de Jesus. Pai, que aqueles que estiverem sofrendo o terror noturno, que aqueles que estiverem sofrendo com ataques do inimigo, eu ordeno agora que os anjos quebre agora e mande pro abismo na autoridade do nome de Jesus. Eu amarro agora todos os demônios na autoridade do nome de Jesus. Eu não autorizo que nenhum demônio venha adentrar na casa dessas pessoas. Eu não autorizo, Senhor, que nenhuma retaliação, eu não autorizo que nenhum ataque aconteça à vida deles por eles terem escutado, Senhor, o meu testemunho. Pai, abra os olhos espirituais dos teus filhos. Abra os ouvidos espirituais deles. Que eles possam ver e ouvir nitidamente, Senhor. Que eles possam discernir, Pai, o que vem de Ti. Que eles possam ver aquilo que o Senhor está mostrando para eles, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor troque as armaduras deles e coloque armaduras novas de Efésios 6, Senhor. Que eles estejam protegidos e guardados embaixo de Tuas asas. É isso que eu peço e eu oro em nome de Jesus. Glória amém, a Deus, amém aleluia. e amém. Receba essa oração poderosa em nome de Jesus. Glória a Deus. Jéssica, eu quero estar agradecendo a sua presença. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Testemunho muito forte. Eu creio que vai chegar a muitas pessoas. Deus vai falar tremendamente através desse testemunho para muita gente. Que vida seja liberta. Como Jesus. você foi liberto para a honra e glória do Senhor. E que vida venha a ser liberta também dessas obras do mal, né? O que você viveu e foi quebrado, e pessoas que estão vivendo isso, que seja quebrado em também, que aceite Jesus como seu querido Salvador, porque Ele é o único que salva, Ele é o único que restaura, Ele é o único que liberta, né? O inimigo, ele só veio para matar, destruir, roubar, colocar medo, e Deus é que vem trazer paz, que vem salvar, né? Ele é amigo, ele é companheiro, ele quer o melhor pra gente. Eu posso deixar um pode. recado para os meus irmãos que estão no ocultismo ainda. Aqueles que ainda estão, não importa a religião, mas que ainda estão no ocultismo. Tem salvação. Todos nós temos salvação. Não importa o que você fez, não importa o nível espiritual que você chegou, não importa se você derramou sangue, não importa. Eu venho falar o que eu fiz com vergonha. Eu tenho vergonha, eu me arrependo de todas as coisas que eu fiz, mas eu falo o que eu fiz para vocês entenderem que Deus, Ele vai te perdoar. Não importa o que você tenha feito, não importa o nível que você tenha chegado, Deus, Ele está aqui para te salvar. Assim como Ele me salvou, que eu não tinha nem um fio de cabelo para fora da lama, e Ele me resgatou. Ele pode resgatar você. Não importa o que aconteça na tua vida, não importa a consequência, o que está acontecendo, não importa. Eu falo para vocês, venham para Cristo, se segurem nele de todo o coração, porque Ele vai salvar vocês assim como Ele me salvou. E Ele continua me salvando todos os dias. Ele continua com a presença dele todos os dias da minha vida.